Você tem indicadores na economia que são indicadores mais frágeis e outros indicadores que são indicadores mais fortes. Você tem alguns indicadores, anota isso, tá? Que são indicadores antecedentes da economia, ou seja, eles antecipam o que pode vir a acontecer na economia. E tem outros indicadores que eles são indicadores atrasados. O que é a taxa Selic que todo mundo olha? É um indicador atrasado. Então, é por conta da melhora do ambiente no passado que nós vamos reduzir a taxa de juros. É por conta da melhora do ambiente, a melhora das perspectivas em relação ao futuro, muito baseadas no que aconteceu no passado, que nós vamos mudar a taxa de juros. Isso é um indicador atrasado. Por exemplo, a taxa de juros ela só vai começar a subir depois que a inflação já disparou e a economia está muito mal. A taxa de juros só vai começar a cair depois que a inflação já despencou há muito tempo. Então, o indicador atrasado, o indicador de reação, o indicador de resposta. Quando eu estou pensando no que eu vou fazer com o meu portfólio, onde que eu vou investir, o que eu vou fazer, eu estou mirando para o futuro, não para o passado. Então, eu tenho que dar uma olhada em indicadores antecedentes. O que são exemplos, né, de indicadores antecedentes? Algo que eu mostro recorrentemente para vocês e não tem sinais de melhora. Deixa eu compartilhar na tela. O primeiro deles é o PIB potencial. O que é esse tal de PIB potencial? Vamos lá. PIB nada mais é do que a soma de toda a riqueza gerada no país em um determinado período de tempo. Então, o PIB do Brasil no primeiro trimestre de 2023 subiu mais de 2%. Por quê? Porque o PIB do agro subiu mais de 20% e o resto está lá na lamaceira, como sempre. Então, essa é a construção, a geração de riqueza. Só que isso é o PIB efetivo, é o que realmente está acontecendo na economia. A gente tem também o PIB potencial. O que é o PIB potencial? O PIB potencial é uma medida estimada, calculada, certo? A instituição financeira, mais confiável é o IBRE da FGV, e eles calculam aqui o PIB potencial com o passar do tempo. E a gente viveu um período de aumento do PIB potencial, já vou explicar o que é, até 2014, depois a gente ficou estacionado. Tá? O PIB potencial é o somatório da capacidade produtiva do país. Então, é como se fosse o teto do PIB. Né? Qual o máximo de riqueza que a gente pode gerar no país? É tantos trilhões. Isso é o PIB potencial. O PIB efetivo é quanto efetivamente se gerou de riqueza no país durante um determinado período de tempo. E o que a gente consegue perceber aqui? Ó? O nosso PIB potencial aqui está na linha laranja, e na linha azul está o PIB efetivo. Então, a gente viu o PIB potencial crescendo até 2014. De 2014 para frente, o PIB potencial parado. O PIB efetivo, a gente viu o PIB efetivo crescendo em linha com o PIB potencial até 2009. A partir de 2009, uma medida do governo para não deixar o Brasil sofrer os impactos da crise de 2008, a estouro da bolha imobiliária americana e tudo mais, o Brasil começou a focar muito no lado desenvolvimentista, né? O que herdou ali o fim do segundo governo Lula e depois o governo Dilma. E isso fez com que a gente tivesse um PIB, por conta de uma injeção de muito dinheiro estatal dentro da economia, muito desenvolvimentismo é o termo técnico, a gente teve um PIB no Brasil muito maior do que o nosso potencial. Vocês conseguem ver aqui no gráfico. A linha azul ultrapassou a linha laranja por um longo período de tempo, por vários anos. Qual foi o resultado disso? Uma queda absurda na nossa geração de riqueza aqui no país. A maior crise da história do planeta Terra para um país que não estava passando por uma guerra. Isso foi o que aconteceu. E depois a gente veio recuperando esse PIB de forma que hoje você já vê a pontinha azul acima da pontinha laranja. A linha azul aqui, ó, acima da linha laranja. O que isso significa? Que hoje a gente já está com um PIB maior do que o nosso potencial. Então, olha só, a gente está discutindo uma coisa. Queda na taxa de juros. Um indicador atrasado. Um indicador que ele simplesmente faz com que a economia rode um pouco melhor durante um período de tempo até que a inflação volte a estourar. Só que a gente, o país, o Brasil, eu gostaria que fosse diferente, mas não é. Já está operando na sua capacidade máxima. Qualquer tipo de estímulo pode fazer com que esse PIB efetivo vá muito acima do potencial e a gente tenha uma nova onda de inflação. Inclusive, não se assustem se em 2025 ou 2026 a gente tiver uma nova onda de inflação. Podem gravar esse vídeo. Não se assustem se isso acontecer. É bastante normal se a gente tiver uma nova onda de inflação de 10% ou mais em 2025 ou 2026. Por quê?
Olha só, estatísticas do setor externo. Vamos olhar indicadores mais profundos da economia. Quando a gente olha aqui as transações correntes do Brasil, a gente vê que a gente está no campo do negativo, que basicamente as transações correntes vão nos mostrar o quanto de dinheiro está entrando ou saindo da economia. Do detalhamento das transações correntes, o que a gente vê acontecendo? A gente vê tudo no campo negativo, exceto a balança comercial, que é uma balança comercial recorde. O que significa isso? O Brasil, está exportando muito, e o agro é muito responsável por isso, está exportando muito por conta de uma safra recorde, que pode não acontecer nos próximos anos. O dólar só está caindo por conta de entrada de dólar no país pela via comercial e não pelo campo de investimento. Muito se fala por aí, voltou o investimento estrangeiro no Brasil, não voltou porcaria nenhuma. A gente vê aqui que está tudo negativo, demais contas, juros, lucros, transportes, aluguel de equipamentos, viagens, só está entrando dólar por meio da super safra. Então, o dólar mais baixo, eu agradeço para o agro, porque está me dando a possibilidade de investir mais em dólar, investir mais no exterior. Tá? A gente vê que, em relação ao ano passado, que já foi uma baita de uma safra, de janeiro a maio, tinha uma entrada líquida de quase 20 bilhões e agora a entrada líquida está 50% acima, está em quase 30 bilhões de dólares. Quando a gente olha investimentos diretos no país, o que é investimento direto? Investimento direto é justamente o que faz com que o PIB potencial do país cresça. Ou seja, o que faz com que a capacidade produtiva do país aumente. Quando a gente olha os investimentos diretos do país, a gente vê que o investimento direto vem caindo de janeiro de 2023 para frente e não subindo. Vem caindo com o passar do tempo. E isso aqui que tem o potencial de aumentar a nossa capacidade produtiva. Se aumentar a capacidade produtiva, a gente pode crescer sem gerar inflação. Se não aumentar a capacidade produtiva, se não aumentar o PIB potencial, o nosso PIB real, ele subir, a gente gera uma distorção na economia, que foi o que aconteceu aqui, entre 2009 e 2014, o que gerou aquela grande inflação em 2015 de quase 11% e a maior crise da história republicana do Brasil e a maior crise do mundo para um país que não estava passando por uma guerra. Tá? Então, a gente tem o potencial de que isso aconteça no futuro, porque os fundamentos econômicos estruturais não estão melhorando. Quando a gente olha aqui, investimento em carteira no mercado doméstico, ingresso líquido em dólares, a gente vê que entrou bastante dinheiro no Brasil, bastante dólar no Brasil, quando? Lá no início de 2022, até a taxa de juros parar de subir. Depois, secou a fonte. E agora tem um pouquinho de dinheiro entrando, só que, 3 bilhões por mês não é praticamente nada. Isso é um acumulado dos últimos 12 meses. Se a gente olhar para o que está acontecendo mensal, mês a mês, olha aqui, a gente viu uma queda muito grande. Ou seja, ingresso líquido negativo, está saindo o dólar do Brasil para investimentos na bolsa e para investimento em renda fixa. Repito, esquece a narrativa que está aí. Dados do Banco Central, está saindo dólar do Brasil pela via financeira. Investidor estrangeiro indo embora. Dólar está caindo por quê? Por causa da via comercial, safra recorde do agro. E deixa eu explicar para vocês essa dinâmica. Se a gente tiver uma queda na taxa de juros, o que aquece a economia, e aí, o que vai acontecer? Aquecer a economia, muita gente vai querer fazer financiamento, vai querer fazer empréstimo, vai querer comprar isso e aquilo, porque está há muito tempo com o sonho da casa própria engavetado. Para construir um imóvel, mexe com várias áreas da economia. Aí você vai ter uma maior demanda, uma maior procura por produtos. Só que não está vindo investimento direto para o país. Na verdade, está caindo o investimento direto. Nesse caso, o que está acontecendo? Está aumentando a procura, só que a oferta está limitada. Se tem muita gente querendo comprar o mesmo item na prateleira, tem 10 pessoas querendo comprar e só tem um item, quem pagar mais leva. E isso que gera inflação, aumento de preço, o que gera a próxima crise. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês? Eu estou mostrando que a gente tem um cenário de curto prazo nas ações, no mercado de ações, muito bom, muito favorável. Tá? Taxa de juros caindo, dá folga para as empresas lucram mais, pagam menos juros pela dívida, todo esse processo. Entretanto, se a gente não tem ingresso de capital estrangeiro aqui no Brasil, aumento da capacidade produtiva, você vê alguma empresa vindo aqui investir bilhões no Brasil? Você não vê. Construir fábrica, empregar gente. Não, você vê o pessoal indo embora. Insegurança jurídica. Brasil até o passado é incerto. Complexidade tributária.
mancha de corrupção, tudo mais. Então, a gente vê, e eu estou mostrando para vocês, capital indo embora, inclusive capital de bolsa de valores e de renda fixa. O que está salvando essa via comercial é o próprio agro que está salvando e fazendo esse dólar cair. A gente vê um PIB potencial parado, não vê investimento direto entrando, ou seja, não tem aumento do PIB potencial, e a gente vê o PIB efetivo subindo. Se o PIB efetivo sobe, vai gerar distorção e vai gerar uma crise mais para frente. Ou tem o potencial, porque as coisas podem mudar, são muitas variáveis com o passar do tempo. Mas quando eu tenho esse entendimento mais consolidado da base da economia, e eu não olho somente indicadores atrasados, como taxa de juros, mas olho indicadores antecedentes, como, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês aqui, investimento direto, como, por exemplo, investimento em carteira, que é esse dólar que vem para investir em renda fixa, em bolsa de valores. Quando eu vejo que isso aqui está feio, eu abro o olho.